Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Assistindo a um corte de um vídeo em um canal do YouTube, achei super inteligente o que esse rapaz fez. Quando ele começou a ler a Bíblia, onde se deparou com totais genocídio do próprio Deus mitológico, o Deus de Israel. E ele foi super inteligente e extremamente racional, onde ele ficou totalmente perplexo ao ler as monstruosidades de um Deus totalmente bondoso, misericordioso e maravilhoso, onde ele pegou esses textos da Bíblia e foi compará-los com textos de outras religiões anterior a ela. E ele ficou surpreso com o que descobriu. Os mesmos textos bíblicos eram compatíveis aos textos das religiões mesopotâmia e egípcia. Assista comigo o corte do vídeo a seguir. Deus, um dia era bondoso, aí você vira 2 páginas assim e de repente ele manda matar a cidade inteira, né? E ele mata muito mais que o diabo, porque se você ver lá o demônio, ele matou 10 pessoas, a família de Jó lá, com autorização de Deus, e o Deus matou milhões. Então na hora que eu li aquilo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, gente, é sacrilégio eu falar isso talvez, mas Deus parece bipolar no Antigo Testamento, né? Um dia protege todo mundo, no outro dia tá lá, não, vamos cá, eu vou te ajudar. Eu falei, gente, você não sabe como lidar com esse Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu peguei vários textos ali e vi que eles batiam com os textos egípcios. Só que as histórias, em vez de ser um só Deus fazendo tudo, eram personagens diferentes. Você tinha Osíris e tinha Sete, por exemplo. O Sete ali tentava avacalhar com a humanidade, o Osíris tentava trazer coisas de civilização, e os episódios eram os mesmos, os nomes dos lugares, tudo igual. Aí, busquei um pouco mais, encontrei nas tábuas de argila sumérias, falando dos Anunnaki. E as histórias batiam, só que as histórias de Osíris batiam com as histórias de Enki, e as histórias de Sete batiam com as histórias do irmão Enlil. Eram 2 irmãos, né? Enki e Enlil. E aí, o que aconteceu na história? Fundiram as histórias deles todos. E aí quando a gente fala Deus fez isso, fez aquilo, às vezes está fazendo o que Enlil fez, às vezes está fazendo o que Enki fez. E aí por isso a gente tem essa coisa meio bipolar, um dia faz uma coisa, outro dia faz o contrário, porque estamos falando de personagens diferentes. Mas é isso aí, gente. Todas as religiões que existem no mundo são criações humanas dentro de um contexto cultural e político, onde elas vão pegando elementos culturais de outras religiões e incorporando dentro do seu contexto, e assim formando novos elementos, personagens e mitologias. Por isso que a gente vê bastante elementos culturais religiosos de uma religião em outra religião. A gente vê muito isso na mitologia da Atrahasis e na epopeia de Gilgamesh. Em Gênesis, por exemplo, a gente vê a Arca de Noé, a cobra de Adão e Eva, o homem feito do barro, a árvore da vida. A gente vê isso na epopeia de Gilgamesh e Atrahasis. Eu tenho certeza que na sua igreja ou no seu seminário teológico, nenhum padre ou pastor contou para você que o mito de Noé é uma cópia da epopeia de Atrahasis, um mito babilônico, e também da epopeia de Gilgamesh. Também a gente vê muitos elementos culturais religiosos do zoroastrismo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, como por exemplo, a ideia de um Deus dualista. Ou seja, ao mesmo tempo ele é bom e mau. Isso você vê em Gênesis, onde o Deus de Israel, ao mesmo tempo, ele é bom e mau. Que é encontrado essa dualidade, essa duas personalidades de bom e mau no zoroastrismo. Um elemento cultural religioso do cristianismo, que é bem parecido com do zoroastrismo, são os personagens Jesus e Zaratustra, que é o profeta persa do zoroastrismo.
Agora, vamos mergulhar nessa jornada de descobertas e desvendar os 7 fatos curiosos sobre o zoroastrismo e sua ligação com o cristianismo. Vamos lá! Primeiro fato: monoteísmo. Tanto o zoroastrismo quanto o cristianismo são religiões monoteístas, acreditando em um único Deus supremo. Segundo fato: dualismo. Ambas as religiões enfatizam a existência de uma luta entre forças do bem e do mal. No zoroastrismo, isso é representado pela oposição entre Ahura Mazda, Deus bom, e Angra Mainyu, Deus mau. No cristianismo, há a oposição entre Deus e Satanás. Terceiro fato: juízo final. Tanto o zoroastrismo quanto o cristianismo acreditam em um juízo final, onde as almas são julgadas de acordo com suas ações nesta vida. No zoroastrismo, as almas passam pela ponte Shiva, enquanto no cristianismo, há o julgamento final. Quarto fato: conceito de Messias. O zoroastrismo prevê a vinda de um Messias, chamado Salshian, que trará a ressurreição dos mortos e estabelecerá a paz eterna. Isso se assemelha à crença cristã na vinda de Jesus Cristo como Messias. Quinto fato: crença na ressurreição. Tanto o zoroastrismo quanto o cristianismo acreditam na ressurreição dos mortos. No zoroastrismo, isso está relacionado ao conceito de renascimento das almas para o julgamento final, enquanto no cristianismo, é a ressurreição para a vida eterna. Sexto fato: influência persa. O zoroastrismo teve uma grande influência na antiga Pérsia, atual Irã, e desempenhou um papel significativo na formação da cultura persa. Essa influência persa se estendeu ao cristianismo, especialmente durante o período do Império Sassânida. Sétimo fato: conceitos morais. Tanto o zoroastrismo quanto o cristianismo enfatizam a importância da ética e das boas ações. Ambas as religiões incentivam seus seguidores a praticar a bondade, a justiça e a retidão moral. E aí, pessoal, o que acharam? Surpreendente, não é mesmo, as semelhanças entre o zoroastrismo e o cristianismo? Também temos a questão do inferno, onde no cristianismo tem esse mesmo elemento cultural religioso lá da religião politeísta mesopotâmica, onde existia um submundo. O submundo da religião mesopotâmica era um lugar sombrio e escuro, localizado nas profundezas do solo, onde os mortos passavam a eternidade. Os sumérios acreditavam que os mortos eram enviados para o submundo, que lá continuava uma versão sombria da vida na Terra. A mesma coisa também são os elementos culturais da religião politeísta egípcia, que acreditava em uma vida pós-morte. No caso que é encontrado também no cristianismo. Os egípcios acreditavam também em um julgamento, assim quando morresse. A mesma coisa é encontrado esse elemento cultural religioso no cristianismo também. Só um detalhe, no judaísmo não existe o elemento cultural religioso de inferno, de submundo. Para os judeus, não existe inferno e muito menos demônio. Já que não existe inferno, também não existe demônio. Um mesmo elemento cultural que é encontrado no judaísmo e ao mesmo tempo é encontrado esse mesmo elemento cultural religioso na religião politeísta egípcia é a Arca da Aliança para os judeus e a Arca egípcia do deus Anubis para os egípcios. Então, aqui pontuei algumas semelhanças entre elementos culturais religiosos de várias religiões. Aí alguém pode até dizer, foram as outras religiões que copiaram os elementos culturais religiosos do judaísmo e do cristianismo. Meu bem, não tem como, porque todas essas outras religiões citadas aqui vieram antes do judaísmo e principalmente do cristianismo. Tanto o zoroastrismo, as religiões mesopotâmicas e as religiões egípcias foram desenvolvidas muito antes do judaísmo e do cristianismo. Aí não tem como algo que veio antes copiar elementos da que veio depois. Não tem como e também não faz sentido.
Aí alguém pode até indagar, questionar. Mas como é que o judaísmo e o cristianismo iriam copiar elementos culturais dessas religiões? Aí está o problema. A pessoa não estuda história, por isso que é perdido. Existe na antiguidade ou na Idade Antiga uma região chamada Crescente Fértil, que é justamente onde pega o Egito, Israel, Mesopotâmia e a Pérsia. Então, eram territórios que ficavam em uma mesma região, que é a região do Crescente Fértil. Então, esses povos eram interligados, onde realizavam trocas comerciais e também um saía conquistando o outro, através de guerras e expansões territoriais. Então, essas culturas acabavam se difundindo e formando novos elementos culturais. Por isso que é essencial o estudo da história. A gente só consegue entender e compreender as coisas que existem ao nosso redor se primeiramente a gente compreender o passado. Por isso que um país onde as pessoas não têm conhecimento histórico, ou seja, não estudam história, e principalmente a história da religião, por isso que é fácil de manipular, de controlar. E isso é um prato cheio para a religião, para ela poder usar suas mentiras e assim controlar e dominar massas. Então, aqui foi mais um vídeo de conhecimento da história da religião. É assim que as pessoas deveriam estudar a história da religião. E com certeza elas não seriam fáceis de serem enganadas. Um detalhe muito importante na pronúncia da palavra Gilgamesh. Muitas pessoas pronunciam a palavra Gilgamesh por Gilgamesh. A pronúncia Gilgamesh está errada para a norma culta portuguesa. Porque quando vamos trabalhar a família silábica do Gá, Gó, Gu e Gão, não é mais incluso o GE e nem o GI. Porque eles têm som diferente, ou seja, eles têm som de J. No caso, G com E vai ficar G. G com I vai ficar Gi. Por isso, não pode mais trabalhar essa forma. Gá, Gé, Gui, Gó, Gu e Gão. Tem que trabalhar Gá, Gó, Gu e Gão e os dois separados, Gé e Gi. Exemplo, a palavra gilete vai ter som de J e não guilhete. A palavra gelado vai ter som de J e não de G, senão ficaria guelhado. Por isso que a pronúncia da palavra Gilgamesh está errada, porque vai ter som de J, vai ser G com I, vai ficar Gi, por isso que é Gilgamesh. Vou terminando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.